eu quero conversar com vocês sobre a importância da oração para Jesus, do ponto de vista de Jesus. Qual que é a importância da oração? O que Jesus via, falava, fazia com relação à oração? Será que Jesus era assim, uma pessoa que fala assim, bom, eu tenho todo o poder, eu sou onipresente, eu conheço todas as coisas, onisciente, né? Não onipresente, porque ele estava em corpo humano, mas, e sabendo das necessidades das pessoas, tudo, ele te conhece os teus anseios, os meus anseios, não é isso? Eu creio que ele conhece. A cada dor no cotovelo, dor no pé, né? Ele conhece. E ele pode resolver isso se ele quiser, mas tem alguma outra questão. Por que oração? Já pensaram isso ou não? Eu fico pensando assim, eu já conversei com várias pessoas, né? Eu lembro de pessoas, por exemplo, eu conversei com pelo menos uma pessoa que fala assim, olha, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades, dos meus anseios, e vai resolver isso se Ele quiser, né? Então, seja feita a vontade dEle, não preciso orar mais, né? Ele pega um pedaço, mas tem outro pedaço que não é bem assim. Não preciso orar mais, é outra coisa. Se não precisasse orar, Jesus não ensinava, nós vamos ver já já. E tem aqueles que ainda acham que não precisa orar, porque tem muita gente orando, tem muita gente necessitada, a minha oração vai incomodar Deus, deve ter gente com muito problema lá na China, lá na África, e meu probleminha aqui, eu acho que Deus não vai, eu sou muito humilde, né? Eu sou, sei lá, pequeno, e eu vou incomodar Deus. E outros acham que até o problema dele é pequeno e a fila que tem de gente para apresentar oração para Deus é muito longa, né? E não vai dar conta, não vai ter paciência de ficar na fila, coisa desse tipo assim. Para ele não tem essa questão, né? Mas nós vamos orar sobre isso. Eu lembro que conversei com uma pessoa que falou isso, e ele falou assim, sabe uma coisa, eu acho que se eu orar, eu vou furar a fila de outras pessoas aqui que estão precisando mais, com Deus. E Deus, Ele é onisciente, Ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Nós não podemos, pela nossa cabeça, nós não podemos entender Deus, né? Amém? Jesus é nosso herói, é aquele que nos salvou, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que veio e daquela forma ensinou bastante, um mestre, né? E além de ser mestre, ele também foi ensinando aquilo que nós devemos fazer para poder continuar a ação dele, o ministério dele. Agora, será que nós estamos pensando certo sobre oração? É uma questão que um tempo atrás eu estava pensando. Quantas vezes a gente tem alguma dúvida sobre isso? Ou já conversei com gente que tem dúvida. E agora, se Jesus era filho de Deus, enviado dos céus ao mundo para ensinar a verdade, principalmente ensinar a salvar, e salvar também, né? Morrer só para salvar. Quer dizer, ele tinha poder, né? Salvar os pecadores de todo pecado. A Bíblia fala em João que ele é o verbo que se fez carne. O verbo ali está em letra maiúscula significando o Deus Criador que se fez carne. Quer dizer, o Deus que se fez homem. Então, o Deus que fez homem, será que ele precisava orar? O Deus que conhece todas as coisas, podia tudo, será que ele precisava orar? Jesus precisava orar? Ele não tinha acesso direto aos céus e assim, Pai, resolve o problema aqui. Olha, Jesus era limitado, porque a Bíblia fala que ele se tornou carne, se tornou homem. Então, tem muita coisa era limitada. Tanto que, para ele evangelizar numa cidade, ele evangelizava aquelas pessoas daquela cidade. Depois ele tinha que viajar para ir para outra cidade. Não é?
Jesus precisava da oração? É uma questão que eu gostaria de conversar com vocês. Ô, Bruno, por favor, esse negócio aqui ou não está funcionando aqui, você vai ter que me ajudar aí. Eu coloquei os endereços e eu quero que vocês acompanhem, de preferência, anota para poder ler lá em casa. Nós vamos ler só no livro de Lucas toda a participação de Jesus com relação à oração. Vou fazer o possível para pegar toda a participação. Mas eu quero, Lucas 3, lá no comecinho, né, de Lucas, você abre no versículo 21 e 22. Acharam? Eu gostaria que você trouxesse um papel, um caderno, uma caneta e anotasse, porque eu vou falar vários versículos hoje, e esses versículos têm a ver com uma sequência, com a vida de Jesus, e a vida que Jesus quer para você e para mim. Então, nós devemos conhecer isso. Lembra de anotar. Faz igual ali, ela está com caneta e um caderno. Faça isso. Amém? Então, Lucas 3, 21. Lucas 3, 21 fala assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Estou lendo no NVI. Tá? Jesus foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, e em ti eu tenho me agradado. Muitas vezes eu li essa passagem pulando o que Jesus ora aqui. Eu sempre pensei assim: Jesus, na hora que ele acabou de ser batizado, o Espírito Santo veio e ele ouviu a voz. Mas eu quero que você perceba que foi no momento, durante a oração que Jesus faz, é que o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre Jesus. Ali estava começando o ministério de Jesus. Jesus, é a primeira vez que ele estava, vamos dizer assim, participando publicamente, né, com outras pessoas, e o Espírito Santo chega e fala para ele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Essa versão é revista e atualizada. Agora, essa voz veio, mas antes Jesus orou. Jesus começou o ministério dele orando. Repita comigo: Jesus começou o ministério dele orando. Então aqui, se você tem uma caneta aí, anota ali na frente. Jesus começou o ministério dele orando. Sem oração, o céu não ia se abrir. E para você também, meu irmão. Se você quer que o céu se abra, você precisa orar. Começa aprendendo com Jesus, o Jesus poderoso, o Jesus que curava, o Jesus que andava sobre a água, o Jesus que fazia milagres. Ele precisou orar. Amém? Sem oração, Deus não confirma um chamado, um ministério. Nós precisamos orar. Se você está buscando em Deus qual é o teu ministério, onde você se encaixa no corpo de Cristo, você precisa orar. Amém? Diga para o teu vizinho: você precisa orar. Amém? Muito bem. A próxima passagem é Lucas 5. Vamos andar um pouquinho mais, então. 2 capítulos, né? Mais uma página. Lucas 5, 15 ao 16. Amém? Acharam? Outra vez vou ler na NVI. Todavia as notícias a respeito dele, a respeito de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Para um pouquinho só aí. Se você ler desde o começo, no verso 1, Jesus estava na beira de um lago, e uma multidão queria chegar em Jesus, queria ouvir Jesus, queria ser curada.
E à medida que você vai andando, você vê do verso 1 ao 7, Jesus faz o milagre daquela pesca maravilhosa, ou milagrosa, né? Que os pescadores não estavam conseguindo pescar nada, e Jesus falou assim, ó, joga a rede do lado de lá do barco e vocês vão pegar bastante. E eles pegaram e não conseguiam nem puxar, precisavam de ajuda. E o barco quase virou de tanto peixe. Lembra disso? Esse milagre era uma coisa que todo mundo ficou falando dele, não é isso? E depois, um pouquinho depois, do verso 12 e 13, do capítulo 5, houve uma cura milagrosa, assim, uma cura assim, famosa, da cura de uma pessoa que tinha lepra, um leproso. E todo mundo, leproso é muito conhecido, né? Porque eles não eram pessoas que se aproximavam da multidão, mas ficavam de longe, observando as coisas. Então, se você prestar atenção, que nós estamos lendo aqui no 15 e 16, a notícia que Jesus, aquele homem que curava, que transformava, que fazia milagres, maravilhas, estava ali. Então veio uma multidão muito grande querendo ser curada. Devia ter gente aleijada, gente carregada na cama, assim por diante. Não é? Quando chega no verso 16, veja o que aconteceu. Verso 16. Mas Jesus retirou-se para lugares solitários e orava. Ei, já pensou nisso? Já tinha percebido? Uma multidão esperando dele ali cura, uma multidão esperando um milagre, uma multidão que queria uma coisa especial de Jesus, e Jesus olhou aquela multidão, falou assim, dá licença, e subiu para o monte e foi orar. Não é isso? Ali fala lugares solitários, né? Ou deserto. Deserto. Agora, não seria uma boa oportunidade para Jesus fazer a fama dele, né? De fazer o bem, de curar, de abençoar, de sair no Fantástico, sei lá, né? Na época. Não seria uma oportunidade ali de abençoar muita gente? Porque ele veio para abençoar, veio para curar, veio para transformar vidas, não é? Mas Jesus, ele parou tudo e foi orar. Tem gente que por causa de uma coisa boa, não sei se é o teu caso, ou uma coisa urgente, diz que não tem tempo para orar. Orar principalmente a sós, em lugar solitário, e em secreto com Deus. Ou mesmo ir numa reunião de oração. Eu tinha uma coisa muito urgente para fazer. Deus está vendo. Jesus não tinha coisa urgente para fazer? Não tinha coisa importante e boa, né? Que se fosse um humano ia contar pontos no céu, mas ele foi orar. Tem momento, queridos, que não, se é momento de orar, você deve orar e deixa tudo que está fazendo. Não troque o valor, não troque a atenção das coisas. Todos nós precisamos orar. Se Jesus, que era Jesus, orava, você, eu, precisamos ter um tempo para ir orar. É como se tivesse tocado o despertador de Jesus. Agora não, pessoal, vocês esperam aí, porque eu tenho um tempo com meu Pai Celeste. Amém? Nós precisamos, você precisa aprender isso com Jesus. Não importa a importância daquilo que você está fazendo. Não importa a importância daquilo que você pensa que é bom, que é precioso. Se é hora de orar, vai orar. Não troca essa importância. Amém? Se Jesus preferia ter um tempo a sós com o Pai, né? Até dependia, Jesus dependia até para isso, para orar. Ele precisava orar com o Pai, falar com o Pai. Inclusive, ele precisava, sabe por quê Jesus precisava orar? Muitas vezes ele subiu ao monte ou a um deserto, foi para poder ter uma revelação do Pai sobre quais os próximos passos que ele devia dar. Nós precisamos depender dessa oração, da direção
do Pai, para poder fazer as vontades dele aqui na terra. Amém? Diga assim: se Jesus, que era Jesus, dependia da oração, eu muito mais. Amém? Não troque o momento de orar. Separe um momento para orar com o Pai. E esse momento é mais especial do que o teu filho, tua filha. Esse momento é mais especial do que os negócios. Esse momento é mais especial do que lavar uma louça, uma cozinha ou outras coisas. Você tem como fala assim, você tem um momento que você marcou na tua agenda, uma agenda, né? Essa agenda é com o ser mais importante do universo. Não troque, para que você não seja trocado também. Amém? Antes de resolver problemas, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso resolver tal coisa, e às vezes, olha, eu vou te falar uma coisa. Quantas vezes eu caí nessa, de tentar resolver um problema e deixar a oração para depois, e depois eu entrei em parafuso, não consegui resolver o problema e nem buscar o Senhor. Se eu tivesse buscado o Senhor, muito provavelmente eu tinha tido a solução, porque Deus tem a solução. Amém? Lucas 6, próximo. Lucas 6, 12. Jesus está caminhando, fazendo curas, libertação, tudo. Acharam? 12 e 13. Num daqueles dias, saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Presta atenção numa coisa. Jesus não veio do céu para a terra? Você não acha que ele podia ter já vindo com uma listinha dos nomes das pessoas que iam ser discípulos dele? Quando você chegar na terra, você crescer 30 anos, olha, você vai procurar essas pessoas aqui. Não foi assim. Jesus precisou subir ao monte aí, né? Para orar. E lá sozinho, junto com o Pai deu para ele aquela lista, uma carta, como se fosse uma lista de segredos com relação ao ministério de Jesus. Por que ter discípulos? Para que ter discípulos? Quem seriam os discípulos dele? Você percebeu que muito interessante? Alguns livros, o Mateus e o Lucas principalmente, eles colocam o nome dos discípulos, falavam da profissão deles, detalhes, filho de quem era, né? Por que esses detalhes? Porque era importante. E Jesus recebeu naquela noite de oração a lista. Qual era o segredo de ter discípulos? Né? Que é uma pergunta que muita gente pode falar. Por que vocês falam tanto em discipular? Por que discípulos? Para quê? Nós precisamos aprender que, assim como nós temos filhos, e os filhos precisam aprender conosco, nós precisamos também fazer aquilo que Jesus ensinou e mandou fazer. Agora, o segredo do fazer discípulos e ter discípulos, perceba o seguinte: uma das coisas é que naquela lista secreta que ele conseguiu com o Pai, é que naquela lista ele escolheu não exatamente o que Jesus queria, segundo o coração dele. E olha, se fosse eu, muito menos. É ou não é? Quantas vezes você escolhe uma pessoa para discipular, para cuidar da pessoa, para ensinar, e de repente a pessoa pisa na bola, faz coisas que você fica chateado. Esse discípulo me decepcionou, coisas desse tipo assim. Jesus teve gente que pisou na bola com ele, né? Mas estava na lista do Pai. Pedro, por exemplo, se fosse o discipulador, não ia escolher Pedro, porque era um homem
Vamos dizer assim, é aquele que sobe e desce no ânimo, né? Uma hora está alegre, feliz, estou contigo, outra hora, não te conheço, né? Eu acho que o Pedro devia ser um desses que a psicologia chama de, outro dia, como que é? Bipolar, né? Um bipolar. Agora, o Pedro, no fim, ele se acertou com Jesus, se arrependeu, tal, né? Agora, o Judas, ele pisou na bola mais feia ainda, né? E ainda traiu por causa de dinheiro. Eu estava vendo um pastor falando que tinha um psiquiatra, não sei que psiquiatra que é esse, mas ele fala que um psiquiatra ateu. E ele fez um estudo dos discípulos de Jesus, segundo a personalidade de cada um. E ele fala assim, que todos os discípulos de Jesus eram perigosos emocionalmente, que Jesus errou muito na escolha, né? E que se fosse ele, né? Que o único que tinha uma personalidade mais centrada era o Judas, porque ele sabia controlar dinheiro, era um tipo de um contador, umas coisas desse tipo assim, né? Umas ideias, isso daí só vem de ateu mesmo, né? Agora, quem pensa pela carne, quem escolhe discípulos pela carne, quem escolhe quem caminhar pela carne, pelas ideias, eu vou andar com aquela pessoa ali porque ele lê muito a Bíblia, porque ele estuda bastante, porque ele faz isso, faz aquilo. Mas não foi isso. E não deve ser assim. Tem que ser na oração que nós devemos escolher os discípulos. E também aqueles que precisam de um discipulador, escolher em oração. Orar ao Senhor. Não é pela beleza, nem pelo jeito, nem pela forma, mas é aqueles que Deus deseja andar com você, cuidar de você. Amém? Agora, não vamos cair e muitas vezes a gente cai, eu já caí, na escolha de discípulos que depois pisaram na bola feio. Mas isso daí, também se acontecer, Jesus também aconteceu com ele, tá certo? Jesus é um mestre, e ele, sendo um mestre, ele nos ensinou isso. Para ensinar quem vai andar com a gente, nós precisamos orar. Amém? Então, peça ao Pai, peça para Deus, mostra-me por que é importante ter discípulos, se você não entendeu ainda por que é importante ser discípulo, fazer discípulo. E quais são aqueles que o Senhor quer que eu discipule? Quais são aqueles que o Senhor quer que eu cuide? Amém? Precisa de oração para isso. Lucas 9. Lucas 9, 18. Acharam? 18 ao 20, né? Amém? Então, Jesus já tinha os discípulos, e estava caminhando com os discípulos agora. Né? Posso ler? Amém? 18. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e ainda outros que és um profeta do passado que ressuscitou. Então, quem respondeu falava: estão dizendo por aí essas coisas. Aí no 20, Jesus fala: e vocês, o que dizem? Né? Ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: és o Cristo de Deus. Quer dizer, Cristo significava aquele que era o Messias, o mandado, o enviado pelo Pai. E se você continuar aí, Jesus depois elogia o que Pedro falou, mas ele fala uma coisa que é importante.
O verso, ali o 20, né? O 21, desculpa, fala assim: Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E o 22, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, seja morto. Não é aí que eu queria chegar. Ele fala assim, ele vai falar em algum momento, em Mateus, desculpa, em Mateus que ele fala assim, tu és, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aí no versículo seguinte ele fala assim: feliz é você, Simão, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi uma revelação, veio do céu, amém? Veio do Pai que está nos céus. Então eu quero que você preste atenção no seguinte, tem algumas lições para a gente perceber aqui na Lucas 9, com relação à oração. Primeira, Jesus levou consigo os seus discípulos para orar. Eu quero que você perceba isso, preste atenção. Quantas vezes você tem levado os seus discípulos para orar com você? Alô? Quantas vezes também você tem ido orar com os seus discipuladores? Jesus levava seus discípulos para orar. Nós temos que aprender isso com ele, amém? Amém. Nós devemos orar juntos, discípulo e discipulador, amém? É uma atitude que muitas vezes, porque a pessoa, muitas vezes, o ensino, você faz assim, faz o seguinte, você lê esse livro sobre oração aqui, que você vai aprender sobre oração. Jesus não fez isso. Jesus também não falou assim, olha, assista o vídeo do pastor tal lá na internet que você vai aprender como você deve orar. Não é isso. É vivendo, mostrando com exemplos que nós temos que caminhar em oração e ensinando a oração. Amém? Não importa se você fala assim, está difícil, vamos lá, uma vez por mês que seja, eu vou lá no Mário e vamos orar juntos. Agora a gente pode até juntar todo mundo e orar junto, né? Porque Jesus levou os discípulos. Amém? E devemos fazer isso. Corrigir, inclusive, nossas atitudes com relação a isso. O mover sobrenatural de Deus só acontece se nós orarmos, queridos. Você quer que Deus se mova com um sobrenatural na tua vida? Você, lendo a Bíblia só, tendo fé só, vindo no culto, você não vai ter um mover sobrenatural se você não orar. A oração é que move os céus. Nós precisamos de oração, precisamos de que as portas dos céus se abram para nós, mas tem que ser através da oração. Amém? Todo grande mover do Espírito Santo de Deus, todo avivamento, tinha atrás daquele avivamento uma pessoa ou um grupo de pessoas que oravam continuamente, oravam muito. Eu já contei aqui, não sei se é do tempo da Nilvana, um pastor Ep Milama, que trouxemos ele uma vez lá na cidade, e ele tinha, a gente fala um dom, né? Mas na realidade o que ele tinha mesmo é uma revelação e uma convivência com o Pai maior. Eu fui perceber isso porque, o título que ele pediu, falou para a gente colocar, fizemos até uma faixa, assim, campanha de cura e milagres. E pusemos, ele veio. Um pastor que indicou era de Itu, e ele veio. E aí, o homem veio e falou assim, uma coisa eu faço algumas exigências. Tá bom. Pensei assim, o cara é metido, né? Uma é que não quero ficar na casa de ninguém, quero ficar num hotel. Falei, vamos pagar um hotel para ele, né? Acho que são 3 dias. Aí
Na hora que eu deixei ele no hotel, tudo, falei, o senhor quer que venha buscar o senhor para o almoço, vamos almoçar juntos? Tal. Falei, não precisa não. Não vai precisar de comer nada? Não precisa não. Pensei, eu acho que ele vai almoçar sozinho. Né? No último dia eu fui conversar melhor com ele. E aconteceram milagres na campanha. Curas, pessoas que deixaram a muleta no templo. E eu falei, mas por que o senhor o senhor almoçou sozinho? O que aconteceu? Eu falei, não, eu não almoço quando eu estou numa campanha. Eu só vou jantar depois do culto. Eu fico em oração o tempo todo. Você quer uma manifestação do poder de Deus? Você precisa de oração. Nós precisamos orar. Amém? Eu fico triste quando eu vejo que tem pessoas que não dão importância para a oração, como Jesus dava. E nós precisamos aprender com isso, aprender com Jesus. Amém? Uma outra coisa que eu quero que você perceba, naquele momento ali do Lucas 9, 18 até 20, é que quando termina de orar, Jesus pergunta, o que vocês estão achando de mim? Quem que eu sou? E Pedro teve a revelação, né? E Jesus comentou que aquela revelação veio do Pai. Aí, o que você acha que foi a oração de Jesus naquele tempo ali? Eu fiquei pensando nisso. Não está escrito, tá? Mas, ao meu parecer, o que eu entendo ali é que Jesus estava orando para que eles tivessem revelação. Revelação vinda de Deus. Que eles tivessem os olhos abertos sobre quem era Jesus. Amém? Nós precisamos orar pelos nossos discípulos para que eles tenham revelação. Amém? Eu tinha já pensado isso ontem à tarde, depois chegamos aqui na vigília e eu comecei a orar pelos irmãos com relação à revelação. Nós precisamos de orar por revelação, tanto nós com relação ao mundo espiritual, com relação às coisas que Deus quer de nós, como também que nossos filhos, nossos queridos, nossos discípulos tenham revelação também do Senhor. O que é revelação? Os olhos antes estão como nublados, com véu. A palavra verdadeira, ele é véu, com um véu nos olhos. E a revelação é quando o véu é retirado. E a pessoa enxerga melhor. É isso que nós precisamos, amém? Eu preciso de uma revelação maior sobre a vontade do Senhor e o próximo passo a ser dado. E você também precisa. Amém? E veja bem, não é curso, não é palavra, não é livros. É bom, eu indico vários livros para irmãos ler, palavras importantes para os irmãos ler, mas não é o suficiente isso para abrir os olhos, para ter revelação da vontade de Deus, da ação de Deus. Amém? Uma revelação só vem pela oração. Devemos pedir orando para o Senhor, orando em oração, né? Pedindo, Senhor, abre os olhos, dá a revelação. O apóstolo Paulo em Efésios fala isso, né? Ele fala assim, eu oro por vocês, para a igreja de Éfeso, que o Senhor dê para vocês espírito de sabedoria e revelação. Nós precisamos disso. Vamos orar. Lembra, olha para o teu vizinho, não só do lado, mas olha o de trás da frente também. Está olhando? Olha a cara dele. Fala assim, ó, ele precisa do espírito de sabedoria e de revelação. E você vai orar por ele. Amém? Amém? Lembre dele. Já já você vai estar orando por isso. A revelação não é pelo intelecto, eu acho, tá? Mas é uma coisa sobrenatural, vem pela oração. Amém? Outra coisa que aconteceu nesse momento, quando ele levou os discípulos, é que nós temos que lembrar assim, toda coisa boa que nós aprendemos, ou toda coisa boa que nós recebemos de Deus, nós temos que passar para outros que nós amamos e desejamos abençoar também. Amém? Então, meu querido, nós devemos deixar um legado de oração. Eu não sei qual que tem sido o legado que você tem deixado. As pessoas olham você fazendo as coisas,
E aí elas vão, se isso for o teu discípulo, ou teus filhos, presta atenção, teus filhos são os principais discípulos, né? O que eles estão vendo na tua casa, você fazendo? Usando o celular, abrindo o celular, vendo o que está acontecendo, assistindo televisão, conversando na televisão, fazendo fofoca, no telefone fazendo fofoca, ou estão pegando você de surpresa, de joelho orando? Estão vendo você orando? Alô? É com você, meu irmão. Você quer deixar um legado abençoador, e que a pessoa fique abençoada, as pessoas têm que ver, principalmente dentro de casa, têm que te ver orando. Nós temos que falar, não só falar, você deve orar, nós temos que fazer para que as pessoas vejam a importância que nós estamos dando para a oração. Até que o filho, a filha, ou a neta, ou o neto, chegue perto, e ajoelhe junto e vai estar orando junto. Amém? E queira orar. Precisamos deixar um legado de oração. Amém? Diga comigo. Eu preciso deixar um legado de oração. E sabe uma coisa? Que Jesus orava constantemente, falava em orar, ele dava, chamava atenção para que o pessoal orasse. E depois, quando ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, o que aconteceu? Antes de subir ao céu, ele fala assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. O povo não sabia direito, porque Jesus não usou a palavra oração, mas o tanto que Jesus tinha orado, eles ficavam em oração, vários dias, não é isso? Em oração, em oração. E o Espírito Santo veio, e houve aquele poder de Deus, e daí cada vez mais eles saíram e começaram a curar pessoas, começaram a pregar e ganhar vidas para Jesus, e começaram a manifestar o poder de Deus na vida de outras pessoas. Veja o caso de Pedro. Pedro, e quando ele vai curar aquele paralítico que estava na porta do templo, né? A Bíblia fala assim: e Pedro foi ao templo para orar, como era seu costume. Nós precisamos ter o costume de orar. O templo nosso aqui, nós não temos esse costume de deixar ele aberto, mas sempre tem gente. Fica fechado aqui e tal, mas você aperta a campainha aqui, o Mateus ou eu estamos aqui. Agora, nós precisamos usar a oração. Ora com o teu marido em casa, ora com os teus filhos, chama os teus discípulos e ora com eles. Deixe uma herança. A herança principal é desejo de oração. E aí a manifestação do poder de Deus, a direção, a sabedoria, o teu filho, tua filha vai crescer em sabedoria e graça. Amém? Outra passagem, Lucas 9 também, 28. Rapidinho. Eu vou ser rápido aqui, porque já me deram um sinal lá que já passou meia hora. 9, 28 e 29, tá? Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Outra vez ele pegou 3. Aí, no caso, ele pegou os 3 só. E subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. O costume de orar constantemente muda a fisionomia da pessoa. Você já percebeu? Quando você chega perto de uma pessoa que tem o costume de orar, como é diferente o semblante dela, ela pode estar passando os apertos maiores, mas ela está ali sorrindo, assim: eu creio em Deus, eu tenho paz na minha alma, porque o Senhor está comigo. Agora, e outro lado, quando a pessoa não tem o costume de orar, a pessoa está sempre pode ser um crente, mas um crente cara amarrada, um crente que não agradece a Deus por tudo, só fala de futebol, fala de manicure, né? Outras coisas, mas não fala do poder de Deus, não fala do amor de Deus, não fala das vidas que ela está abençoando.
eu podia até pôr um título aqui assim, nessa passagem do Lucas 9, 28, que a oração faz uma maquiagem celestial na vida da pessoa. Nós temos uma vida, temos que ter essa vida, amém? Às vezes as pessoas falam coisas, né? Elas não entendem direito o que está acontecendo com a gente, mas elas enxergam. Às vezes a pessoa até do mundo, né? Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma pessoa e ela não era crente, e ela falou assim: eu vejo um brilho no rosto de vocês. Eu e a Tânia fomos lá. Está vendo um brilho, amém. E uma outra vez que eu estava dando um curso, a primeira ou segunda aula que eu estava dando um curso de cura interior, e veio uma psicóloga, que também era incrédula, ou veio, né, mas estava lá. No final da segunda aula, terceira, ela falou assim: eu sinto uma aura em volta de você. Sabe o que é isso? É o brilho do Senhor na minha vida, amém? E tem gente que fala que eu e a Tânia parecemos um casal de passarinhos, sabe, as coisas assim. Já falaram de tudo, né? Porque o Senhor está comigo, e eu não sei que tipo de passarinho também, né? Mas o Senhor está comigo, amém? Que o Senhor esteja com você, e você tenha o costume de orar, e pela tua fisionomia você já possa mostrar um semblante mais próximo do Senhor, que é um semblante de alegria, amém? Amém. Jesus comunicava paz no semblante dele, comunicava inocência, comunicava amor, autoridade, perdão, né? Só pela fisionomia dele as pessoas sabiam que ele tinha autoridade. Nós precisamos disso, amém? Amém. Lucas 11. Lucas 11. Está chegando lá, filho. Lucas 11, 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Veja outra vez, Jesus orando. 11, 1. Tendo terminado de orar, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele também. Então veja o seguinte: Jesus estava já levando eles a orar várias vezes juntos, né? E de repente, Senhor, ficamos sabendo que o João está ensinando os discípulos dele a orar, e o Senhor não ensinou a gente ainda. E nós estamos aí te vendo orar, nós estamos participando com o Senhor, mas muitas vezes eu creio até que quando Jesus levava eles para orar, no começo eles deviam estar lá assim, um levou um sanduíche, estava comendo um sanduíche na hora, né? Enquanto Jesus orava, o outro, sei lá, podia estar trocando dinheiro, né, com o outro ali, né, o Judas talvez, e o outro podia estar com sono e dormiu enquanto Jesus orava, né? Tinha aqueles que ficavam lá de ouvido ali, sabe? O que será que ele está falando, né? E tem, inclusive, esses que registraram o que está na Bíblia, né? Agora, Jesus, sempre levando, ele já estava ensinando, porque na prática é o melhor ensino, é a prática, amém? Quando eles pediram para Jesus orar, ele ensinou o Pai Nosso, que nós não vamos pegar nesse pedaço. Mas eu quero só mostrar para você que é importante essa questão de levar os filhos a orar, não é só o momento vamos almoçar, gente, vamos orar, agradecer a Deus. Não é só isso, gente. É um momento especial, você e Deus, para você abrir teu coração, para você buscar sabedoria, buscar em Deus, ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele. Amém? Amém. Se você fizer isso, os teus filhos vão querer aprender a orar. Ensina papai, ensina mamãe a orar. E também os teus discípulos vão querer aprender a orar com você. Qual é o segredo do desejo do coração do teu filho? O que você acha que está no coração do teu filho como desejo dela? O que você tem ouvido com a vontade, sonho dela? Aí tem a ver com o que você tem mostrado e tem a ver com o que você tem vivido. E toma cuidado, porque um filho pode se desviar muito facilmente se ele não tiver um pai, uma mãe buscando a Deus de verdade, né? Em espírito e verdade. Amém? Lucas 18.
pouco mais para frente. 18:1. Aqui, eu não vou, você marca aí, mas eu não vou ler, mas eu vou contar o que está acontecendo. Esse momento aqui, Jesus não está orando, mas Ele está incentivando, Ele está falando para o povo, orem, não parem de orar. Então, Jesus, além de dar exemplo, Ele falava, pessoal, oração é importante, não pare de orar. Amém? Lucas do 18 vai andando, acho que está o 6. Ele fala assim, olha, Jesus, no momento, ele chegou e contou uma parábola para os discípulos. E contou aquela parábola do juiz iníquo. Todo mundo conhece? Alô? Quem nunca ouviu falar dessa parábola aí? Do juiz maldoso, iníquo? Todo mundo já ouviu? Então, tá ótimo. Então, quando Jesus termina, ele fala assim, lembra, esse juiz que era mau, que a mulher veio reclamar, pedir para resolver o problema dela, ele resolveu, e ele era mau. Quanto mais o Pai Celeste vai resolver o problema para você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar, orar, e não deixe de orar. Seja perseverante como que aquela mulher foi. Não pare de orar. Amém? Amém. Tem gente que para porque cansou, mas é para não parar. Aquela mulher foi até chata, pegou no pé do juiz, não é? E nós temos que fazer isso. Amém? Amém? Então, queridos, veja bem, tudo que é bom, que você vê que funciona, vai te abençoar, você deve passar também para os teus filhos, e passar também, aí no caso o esposo, esposa, né? E passar para os discípulos, tá bem? Ensine a orar, participe orando, incentive a orar também, como Jesus está mostrando. Conta essa história, dessa parábola aí, da mulher e o juiz, ruim, mal, mas ele respondeu o pedido dela, amém? Outra passagem, vamos lá, quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, Lucas 22. Lucas 22, 41. 41 a 44. Tá bem? Acharam? Bom, fala assim, ele se afastou deles, quer dizer, Jesus se afastou dos discípulos, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Queridos, o gotas no sangue representa um momento do maior sofrimento de uma pessoa. Isso é já comprovado por médicos. E Jesus estava na angústia máxima ali, porque ele sabia o que ele ia sofrer. Ele sabia que ia ser um momento que o corpo dele, como homem, ia ser dilacerado, né? Iam cuspir na cara dele, iam chicotear ele, iam colocar a coroa de espinho, iam ferir ele, furar o lado. Agora tem duas coisas que eu quero que você perceba aí, no momento de aflição de Jesus. Tem duas lições. Primeira, mesmo no momento difícil, pratique a oração naqueles momentos. E os anjos do Senhor vão confortá-los. Os anjos, eles vêm com asa, batendo asa e com a roupa branca brilhante? Não é assim, querido. Muitas vezes a Bíblia fala que o anjo pode ser uma pessoa comum que de repente aparece e depois ela some. Eu tive experiências desse tipo muito interessantes. Agora, isso é um momento de oração e de crise, que Deus pode te trazer um conforto. Agora, naquele momento de crise, o que Jesus fala? Oh Deus, eu não aguento mais, socorre-me, minha dor aqui. Foi isso? Ele falou, Pai, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu não quero que o Senhor mude
a tua opinião. Seja feita a tua vontade. É ou não é? Jesus dá preferência à vontade do Pai. E o projeto do Pai na vida de Jesus. Quer dizer, o projeto todo que Jesus veio à Terra não podia ser mudado. Então, mesmo sabendo de todo o sofrimento, ele sabia que ia passar. Jesus entregou na mão do Senhor e falou: Senhor, olha, seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Quantas vezes nós temos buscado a Deus no momento de crise? Você tem buscado a Deus no momento de crise? Amém? Está difícil, está doendo, está faltando paz, está faltando saúde, está faltando dinheiro, está faltando o que mais? Cabelo e outras coisas. Mas, querido, é naquele momento de crise que nós devemos fazer como Jesus. Jesus deu a preferência à vontade do Pai. Amém? Não temos direito sobre esses problemas. É isso. Nós não temos direito de chegar para o Pai e falar assim: Pai, eu desisto se o Senhor não resolver esse problema. Não, você não tem direito nenhum. Ou então eu determino. Ixi, pior ainda. Você tem que ser como Jesus. É a oração ouvida pelo Pai. Seja feita a tua vontade. Vamos ser sinceros, mas poucas vezes fazemos isso, na maioria das vezes, ou sempre, né, em momento de crise. É ou não é? Momento de crise, quantas vezes você chegou e falou assim: Pai, está difícil, está faltando, está vazando sangue aqui, eu estou com um problema, mas eu queria que o Senhor resolvesse, mas seja feita a tua vontade. Ou você só ora pedindo para resolver o problema? Quantas vezes nós estamos colocando o problema, nossa dor, em primeiro lugar do que a vontade do Pai? Às vezes nós chegamos a pedir e até exagerar no pedido, né? Jesus, diante da maior crise que ele enfrentou, se for ver, a maior crise, porque ele sabia todo o sofrimento que ele ia ter. Ele estava sofrendo antecipadamente ali. Ele, além de tudo, da dor, de todas as coisas, ele ia sofrer um problema espiritual que é sério, que é levar sobre si todos os pecados de todas as pessoas do mundo. E tem aí toda uma implicação que mostra que esse fato de Jesus, que não era pecador, carregar os pecados de todo mundo, era um peso muito grande para Jesus. Tem estudiosos que falam sobre essa situação aí, mas isso aí a gente pode conversar outro momento, ou em particular, quem quiser saber. Esse é o momento de crise. E no nosso momento de crise, nós precisamos ter essa comunhão com o Pai e falar: Pai, olha, está ruim, está difícil, está doendo, eu gostaria, igual Jesus falou, mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor quer que eu fique penando aqui, amém, eu continuo penando, mas eu estou te obedecendo. Não vou me revoltar contra o Senhor. Amém? Tem um outro momento, último que eu quero conversar com vocês, em Lucas 23, quando Jesus foi crucificado. Jesus na cruz, Lucas 23, 34. Jesus ali pregado, veja bem, já estava na cruz pendurado, sofrendo, derramando sangue, o corpo dele devia estar todo dolorido. E Jesus ora na cruz, no momento de dor, de sofrimento. E ele não pede livramento daquilo, não é? Ele pede livramento? Lucas 23, 34, a parte A, o comecinho só, tá? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Sabe? Momento de cruz, você tem orado ao Pai como? Vamos aprender com Jesus. Amém? Pai, alguém te xingou, alguém falou mal de você,
alguém fez coisas que você não agradou, não chegaram a te machucar fisicamente, mas te machucaram emocionalmente, mas mesmo fisicamente, se deram um tapa na tua cara, se fizeram, passaram a rasteira em você financeiramente, o que for, Jesus está ensinando aqui, Pai, essa dor não é tão grande, essa cruz que eu estou levando não é tão grande. Perdoe essas pessoas, porque eles não sabem o que faz. Jesus, nos últimos momentos da vida dele, ele está orando e abençoando vidas. Muitos daqueles pessoas ali, possivelmente o apóstolo Paulo estava ali. Não, a Bíblia não fala nada disso. Mas o apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos. Agora, muitos depois se converteram. Se Jesus não perdoa aquelas pessoas, as pessoas não seriam salvas. Ou você tem orado nesse momento de cruz, ou você está falando, ó, Senhor, olha o seguinte, eu estou tão triste que não posso nem orar. Assim é a coisa. Me senti tão humilhado que não consigo nem orar. Aí você vem falar para um irmão, né, uma irmã na igreja, vem chorar, e Jesus ensina que não é assim. É no momento de cruz que nós devemos orar e abençoar aquelas pessoas. Estou com tanta dor que não consigo, sabe, nem pensar em Deus. Então Deus não pensa em você. Você tem que buscar o Senhor em todo o tempo, na alegria ou na dor, amém? Cutuca o teu vizinho assim, bem forte, e fala assim, não se deixe dominar pela cruz. No capítulo 23 ainda, lá no final, verso 46, fala assim, começo também. Jesus, aí ainda estava na cruz, presta atenção no que Jesus fez. Jesus bradou em alta voz e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe, quando você ora para o Senhor, fala assim, Deus, está difícil aqui, estou na cruz, mas eu entrego meu espírito, eu entrego esse problema, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu não vou exigir nada, Deus, eu entrego o meu espírito a ti. Sabe o que é entrega? A entrega, nós muitas vezes já conversamos aqui sobre adoração, né? É quando a pessoa se rende, entrega tudo ao Senhor, né? Quando Abraão foi sacrificar o filho dele, ele ia fazer uma entrega para o Senhor. E Deus deu para ele um cordeiro para sacrificar no lugar. Mas o Abraão tinha um coração de entrega. Quando se ora, eu entrego tudo a ti, eu me rendo completamente, é aí que você está adorando ao Senhor, apesar da cruz, apesar das dores. A adoração é entrega. Amém? 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 Queridos, eu quero que você fique de pé. Precisamos aprender com Jesus. A palavra pode não ter sido muito animadora para a tua carne. Porque a carne quer saber, eu vou sair tranquilo e eu não preciso fazer nada. Mas a palavra, o Jesus está falando assim, você precisa orar. Você precisa orar. Eu preciso orar. Nós precisamos orar muito. Amém? O tempo todo. O tempo todo. Vamos pedir a Deus que nos ajude a depender da oração. Em tudo. Em todas as coisas. Começa a colocar diante do Senhor. Fala, Deus, eu preciso depender da oração. Eu preciso estar viciado em oração. Se você quer ter o espírito dependente de oração, se você quer ter o espírito de oração, levanta tua mão para o Senhor, fala, Senhor, eu quero, Senhor, ter o espírito de oração, eu quero, Senhor, eu quero depender da oração, conversar contigo, eu preciso tomar decisões, mas eu não posso tomar sozinho. Fala, fica com a mão levantada, vai falando para Ele, eu aqui, Senhor, eu quero, Senhor,
Eu desejo ter um espírito que dependa completamente de oração. Entrega a tua vida, o teu querer a Deus, e que você tenha um espírito de oração, para você ter revelação, para que você tenha sabedoria, que você tenha a presença do Senhor. Se entrega, que seu espírito viva apenas em oração, dependentes de oração, que você se renda ao agir do espírito de oração. Oh Deus, olha aqui, Senhor, quantos que estão com a mão levantada dizendo: eu preciso orar mais, eu quero depender da oração, eu quero ser viciado na oração, eu quero aprender a orar como Jesus orou, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor, ensina-me a orar, Senhor. Oh Senhor, eu desejo esse espírito, Senhor, em mim, Senhor, que o meu espírito, Senhor, seja, Senhor, sedento por oração. Eu quero viver por oração, Senhor. Senhor, no nome de Jesus Cristo, que todas as outras coisas não tenham prioridade na nossa vida, Deus. Eu quero, Senhor, depender de Ti, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós procuramos, corremos atrás de outras coisas e não tivemos tempo de oração, porque nós não escolhemos o tempo. Perdoa, Senhor. Senhor, que nós possamos ter esse tempo que o Senhor tão quer, Senhor, que o Senhor tão almeja para cada um de nós, e que nós possamos, Senhor, ter esse tempo a sós contigo, seja no quarto, seja no monte, seja no deserto, Senhor, mas que nós possamos ter um tempo a sós, só nós, só eu, Senhor, só cada um, Senhor, contigo, Senhor, e que nós possamos também ter sede de orar, em reunião de oração, em tempo de oração, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa cada um. Deus, Espírito de Deus, enche, Senhor, cada um aqui com o Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos ter sede, como Jesus tinha sede de oração. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, que toda amarra, todas as coisas que têm impedido, Senhor, cada um aqui, Senhor, esse irmão, essa irmã, de, Senhor, se dedicar à oração, de priorizar outras coisas, sejam quebradas, caiam por terra, Senhor, e o Teu Espírito reine em nós, que Teu Espírito reine, Senhor, e que nós possamos, Senhor, orar como convém, Senhor, orar, Senhor, como o Senhor deseja, Senhor, orar, Senhor, e ter intimidade profunda contigo, Senhor. Oh Senhor, enche-nos com o poder da oração, enche-nos, Pai, com a sede da oração. Oh, aleluia, eu te amo, Jesus, aleluia, Senhor, glória a Teu nome, Senhor, eu te amo, Jesus. Vamos sair daqui, Senhor, querendo orar mais, vamos sair daqui querendo mais de Ti, mais intimidade, mais a sós contigo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Diga para o Senhor: Senhor, eu dependo de Ti. Oh Deus, nada mais forte do que o Senhor, nada mais forte, nada mais importante. Vai falando para ele, nada é mais sábio, nada tem tanta sabedoria, Senhor, como o Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Aleluias a Ti. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ti, querido Deus. Obrigado por Jesus, que não só morreu por nós, mas nos ensinou a orar, Senhor. Ensinou a importância da oração. Aleluias a Ti. Muito obrigado, Jesus. Aleluia a Ti, Senhor. Glória a Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.